Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo é algo que, no primeiro momento, pode parecer muito esotérico e, de certa forma, é. Quando eu comecei a me autodesenvolver, quando eu entendi que eu tinha uma mediunidade, quando eu entendi que eu poderia impactar a minha realidade, quando eu entendi que eu crio a minha realidade e que, para que isso fosse mais, de certa forma, preciso, para que eu ganhasse precisão, porque esse é um jogo de precisão e direcionamento de pensamento, eu entendi que existiam realidades paralelas. E, em um determinado momento, eu estava fazendo em mim a técnica da liberação energética dos sete corpos, né, da limpeza energética dos sete corpos. E, como eu já havia, na minha infância, sempre tive uma conexão muito grande com o mundo espiritual. Em um determinado momento, enquanto eu orava com aquela consciência lá de alguém que era evangélico, eu era evangélico na minha infância, eu era protestante, e lá na infância, eu acabei fazendo uma oração muito forte, e nessa oração eu tinha visualizado na porta onde eu estava, acredito que eu tinha uns 11 anos, na porta onde eu estava, enquanto eu estava orando assim prostrado, eu tinha visualizado ali na porta um espírito, uma pessoa. Naquele momento, eu atribuí aquela pessoa a. Eu acreditava que ali era uma energia negativa, que era uma espécie de demônio, é o que a gente chama de diabo. Hoje a minha compreensão sobre isso é totalmente diferente. E aí eu fiz essa oração, lá naquele momento, com 11 anos, e visualizei e senti como se correntes tivessem sido quebradas, né, daquela pessoa que estava ali. E naquele momento, aquela pessoa, ela olhava para mim, sorria, e lá naquele nível de consciência que eu tinha, eu não compreendi muito bem o porquê essa pessoa sorria, mas como eu tinha ouvido correntes sendo quebradas, eu deduzi, obviamente, lá no meu nível de consciência de criança, que naquele momento havia sido quebrados coisas negativas, né? Que o diabo teria quebrado coisas negativas. Eu tinha essa compreensão ali. E adulto, né? Mais ou menos agora adulto, eu estava fazendo um momento de liberação energética dos sete corpos, e eu voltei para essa cena. Enquanto eu estava orando, eu lá criança, estava orando, eu voltei para essa cena. Quando eu voltei para essa cena, eu entendi que aquela pessoa, vejam só, olha como o passado, o presente e o futuro, ele tá muito preso no agora. E ele acontece. Foi essa a compreensão que eu tive. Ele continua acontecendo até que você ganhe compreensão e libere isso. Quem estava na porta olhando para a minha criança orando era eu. E eu estava contribuindo para que aquela oração, que naquele momento era uma oração, tivesse a força de quebrar aquelas energias negativas, aquela mágoa profunda que havia na minha vida. Então, naquele momento, é muito louco falar isso. Naquele momento, iniciou-se essa transformação na minha vida. E aí eu fui naquela cena, eu voltei naquela cena, sem nenhuma não houve um porquê direto, mas quando eu fiz a imersão inicial, a inserção inicial para voltar ao passado, aquela cena foi me trazida, e naquele momento eu tive aquela compreensão que era eu no futuro, no agora, voltando para o meu eu no passado e contribuindo para quebrar. Então, a incompreensão do meu eu do passado, de olhar para aquela pessoa e achar que era o diabo, foi o que não me fazia enxergar que era eu. Então, naquele momento, iniciou-se uma liberação.
Naquele momento, tudo a partir dali foi sendo encaixado. Foram acontecendo situações para que eu chegasse com essa conexão com a espiritualidade de forma maior. E naquele dia também, que eu fiz esse retorno de forma natural, eu entendi que a gente consegue acessar realidades que são paralelas para o passado e para o futuro. E foi muito louco para a mente lógica que a gente aprendeu, é muito louco entender isso de certa forma, né? A gente acaba achando isso muito louco. Nossa, mas como assim eu fiz isso? Mas quando eu retornei, né, para o presente, no futuro, no que é futuro, eu chorei muito, né? Porque eu tive essa compreensão de que o nosso eu superior, o nosso eu do futuro, ele se conecta constantemente com o eu do passado. Então, você consegue acessar, através das linhas temporais que estão acontecendo a todo tempo, o que as probabilidades do que pode acontecer. Então, a compreensão, na verdade, é que você não cria uma realidade de fato. A compreensão, na realidade, que eu compreendi, que eu entendi, é que todas as realidades estão disponíveis para você. Você acessa aquelas realidades a partir das suas decisões, a partir do seu nível de consciência. E quando você passa a ajustar o seu nível de consciência, a liberar esses traumas, os próprios erros que acontecem em todo instante, e aí por isso que é preciso fazer uma liberação do passado. Por quê? Porque a sua criança interior, ela está vivenciando aquele trauma, ela ainda está vivenciando aquele trauma, ela não para de vivenciar. Por quê? Porque existe um eu do passado seu que está vivenciando as coisas que você ainda não liberou. Então, o que é que a gente faz na limpeza energética dos sete corpos, na liberação? A gente faz essa liberação, esse ajuste. E ajustando o passado, automaticamente você ajusta o futuro. Quando naquele momento, e aí foi logo no início que eu recebi a limpeza, quando naquele momento eu me vi voltando e entendendo que o eu do futuro estava se comunicando com o eu do passado, eu me arrepio totalmente. E com certeza isso vai te arrepiar. E estava colocando os caminhos para que eu chegasse nesse nível de compreensão, que é místico, que é algo que a gente ainda não entende, né, como que é metafísico mesmo. E assim, e quando você entende que existe possibilidade de você criar a sua realidade, que existe possibilidade de você acessar essas linhas, é que essas linhas elas podem te direcionar, o ideal é que você saia da mente lógica. E aí vem o vídeo anterior que eu gravei para vocês, a intuição. A intuição está totalmente fora da mente lógica. E o seu eu do futuro, o seu eu que já vive aquilo, o seu eu que já vive a riqueza, o seu eu que já vive o relacionamento que você deseja, o seu eu que já está conectado com aquela realidade, ele está a todo momento te transmitindo sinais. E o que é que eu trago para vocês? Esse desenvolvimento dessa intuição para perceber os sinais. Então, quando eu seto um caminho, por exemplo, nas liberações energéticas, o seu eu já, de certa forma, já tem os caminhos. Você é que precisa estar no campo sutil para que você perceba esses caminhos. Obviamente que eu, criança, não ia ter essa compreensão. Então, como eu vim de uma família cristã, a compreensão que eu teria era de que aquela figura que apareceu na porta era um demônio. Mas eu me lembrei que, que aquela figura, ela estava sorrindo para mim, feliz. Não havia um peso, não havia uma dor naquilo. Aquela figura estava quebrando as correntes. E eu falei, não. E aí eu imaginei que, não, mas ali qualquer ser está a serviço, né, de Deus naquele momento, naquela compreensão que eu tinha, e que, obviamente, que quando Deus pede, até o diabo obedece, né? A gente ouve isso. E eu entendi, no eu do agora, que a linearidade do tempo que a gente aprendeu
não é real. Não existe tempo. Tudo está no agora. Então, o seu eu do passado, o seu eu familiar, os seus corpos estão acontecendo no mesmo momento. Então, quando você libera, você tira o emaranhamento. Você se desemaranha daquela situação. E você passa a não repetir mais aqueles ciclos. Então, quando eu entendi que não existe tempo, e aí o meu guia trouxe para mim a liberação e trouxe também que existem linhas que são justamente essas linhas que estão onde que existem linhas para cima e linhas para baixo, e aí vocês podem fazer essa verificação no, no na linha de frequência Hertz, né? As linhas para cima ancoradas para a vida que você deseja, as linhas para baixo ancoradas para o contrário disso, né? A criação, o acesso, né? Aquela vida e a degradação, o retroceder. E aí eu até compartilhei isso com algumas pessoas na época, só que para o nível de consciência dessas pessoas, de entender que não existe essa linearidade do tempo, a pessoa até falou para mim, né? Foi até uma familiar. Eu ainda não tenho esse nível de compreensão de entender isso. Mas eu entendi que essas linhas, e aí vem a vidência, que a vidência é algo que eu sempre tive. E que depois eu compreendi que essa vidência, na verdade, são linhas que são abertas a partir de decisões que você toma a todo momento, e você abre aquela linha temporal para a probabilidade daquilo acontecer. Então, por exemplo, já aconteceu com meus pais de eu ter deles terem acessado linhas que aconteceria uma coisa negativa com eles, que eu não vou citar aqui, que não precisa, e aí, no mesmo momento, eu tive o acesso a essa linha, eu tive a intuição, não só com meus pais, mas com familiares, com diversas pessoas. Eu tive acesso a essa linha e imediatamente eu liguei e falei, ó, não viaje nesse momento, não faça isso nesse momento, ainda não tem uma linha favorável para isso, não faça. Obviamente que eu não falei linha, mas eu falei que existe, que eu sonhei, né? Eu gostava de falar muito isso. Eu sonhei, mas na verdade eu tinha acessado. Então, existem realidades que são paralelas. Existem linhas relacionadas à sua frequência. Então, por exemplo, a vida que você deseja, ela está ancorada em uma linha. Só que para você acessar essa linha, você só acessa quando você libera esses traumas. Quando você libera esse emaranhamento que você construiu desde a sua infância. E aí, por isso que a gente faz a regressão da criança interior. Por quê? Porque é na criança interior que está o seu maior poder. Porque a criança interior, ela sempre vai te fazer perguntas, né? A criança interior, ela não tem crença. A criança interior, ela é sempre voltada para a criatividade, para a imaginação, para aspectos e mecanismos da mente que a gente perde porque a gente não desenvolve, né? A escola não contribuiu para que a gente desenvolvesse a imaginação, por exemplo, né? É sempre só um raciocínio muito lógico e pouco direcionado à mente emocional e pouco direcionado a quebrar essas crenças, né? De bom e mal, de certo e errado, do que pode e o que não pode. Então, a partir de hoje, você precisa entender, eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo, é que existem essas realidades paralelas que você consegue acessar por meditação, né, por ancoragem no agora. E que essas realidades, você consegue, de repente, você consegue até ir no futuro. Você consegue até ir no futuro. E construir o seu futuro acessando essas linhas temporais que existem. Né? Então, por exemplo, a própria criação da bomba atômica, a própria criação do carro, a própria criação, diversas criações foram acessos ao futuro, a linhas do futuro que foram trazidas para o agora. A própria IA é um acesso, né? Pensando no mundo quântico, no mundo metafísico, é um acesso. E aí o meu guia traz essas informações para mim a todo tempo, de principalmente como você ajustar isso. E aí vem a liberação energética dos 7 corpos, que é justamente o que? Você se liberar. Quanto menos denso você tiver, quanto mais chi, que é a energia vital, a energia da criação, mais você consegue acessar as linhas paralelas e perceber quando essas linhas são formadas. Eu tive
o meu personal, eu tive um insight, uma linha, uma evidência, de que ele sofreria um acidente e existiria uma linha aberta por uma semana. Olha que interessante isso. Existiria uma linha aberta por uma semana e que ele poderia sofrer um acidente, né? Existia uma linha de acidente. E aí eu falei para ele, ó, não vai por essa rua nesse dia, nesses dias. XYZ, passei para ele. Aí ele falou que no dia anterior de falar isso para ele quase sofreu um acidente. Ele percebeu isso, que ele ia sofrer um acidente e que aquilo, de certa forma, para ele trouxe uma prevenção. Então, quando você desenvolve a sua intuição, obviamente que não só para isso, mas até para perceber quando se afastar de determinadas situações, quando você deve abrir mão de determinadas relações, quando você deve tomar determinadas ações, você precisa estar muito presente e muito liberado desses traumas, desses bloqueios, dessas coisas que não te levam para a vida que você deseja, né? Tudo, na minha perspectiva, é pensado para que a gente se desenvolva mais, para que a gente possa, de fato, acessar linhas, né, que vão nos levar aí para o que a gente deseja criar, para fazer um ajuste também da nossa vida, para melhorar a nossa vida, para fazer mais dinheiro, para melhorar o nosso corpo, para ajustar a nossa saúde, para melhorar tudo. Eu estava vendo uma entrevista de Mariah Carey, e aí gostaria até de compartilhar isso com vocês em relação à idade, que ela não comemora mais aniversários, porque para ela não existe mais tempo, o tempo cronológico. Por quê? E isso é uma estratégia interessante de você aplicar na sua vida, porque quando você sai do tempo cronológico, quando você sai desse tempo que a gente aprendeu, você não condiciona o tempo à velhice, você não condiciona o tempo às forças de desvio do paradigma, da Matrix. Então, quando você se coloca, e aí em outro vídeo eu pretendo falar um pouco sobre como a gente pode identificar a Matrix e fazer essa liberação das forças de desvio. Quando você se condiciona ao tempo, como a gente aprendeu, a sua mente está condicionada a esse tempo. E aí você passa a operar a partir desse tempo. Então, essa é uma estratégia interessante para você driblar também o envelhecimento, obviamente, e principalmente o envelhecimento mental, para que você não esteja com as crendices do mundo, para que você não esteja alinhado com as crendices da maioria. Porque quando você está nesse processo de se autoconhecer, se autodesenvolver, quanto menos você estiver alinhado com as crendices do mundo, com as crendices da maioria, quanto menos você for do mundo, você for do mundo, estar presente no mundo, mas não pertencer às crenças do mundo, mais você domina o jogo, mais você domina o paradigma, mais você consegue, como o hermetismo fala, usar as forças inferiores para, junto com as forças superiores, e conseguir transmutar as energias e trabalhar na sua perspectiva de avançar cada vez mais, de um criador, né? De se tornar um criador consciente, de entender, principalmente quando essas linhas são abertas. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo, algo que eu não compartilhei, que eu só compartilho dentro das mentorias, dentro dos acessos que eu tenho, até com amigos próximos, mas quero compartilhar com vocês isso das realidades paralelas que existem. Se eu me lembrar de mais insights, eu vou trazendo aqui para vocês, porque aconteceu muita coisa desde que eu iniciei esse processo de despertar e de desenvolver a minha mente, e tem muita coisa que pode contribuir que às vezes eu tenho esse insight e acabo esquecendo. Então, é isso, e estamos juntos. O que vocês precisarem, eu tô lá no WhatsApp, tá bom? E a gente tem um grupo gratuito também, que sempre eu tô postando alguma coisa, e também tem as mentorias individuais de mudança de autoimagem, para você mudar a sua identidade e alcançar a vida que você deseja, e as liberações energéticas também, que aí vão te ajudar a romper ciclos emocionais e alcançar também a vida que você deseja, porque a gente está aqui para ser feliz, ser rico, ser amado e ser próspero, muito diferente do que a gente aprendeu aí, que é difícil, que é uma luta. Não acredito nisso. Eu acredito na facilidade e principalmente na liberdade de ser, né? Cada vez mais você
mesmo e se tornar a pessoa que vai alcançar ali tudo que você deseja.